Imagine uma mulher comum de 41 anos, chamada Cleusa, que acorda antes do sol nascer no subúrbio de São Paulo para trabalhar como empregada doméstica. Ela pega ônibus lotados, passa o dia inteiro limpando, lavando, cozinhando e cuidando de crianças que não são suas. Tudo isso por um salário apertado de R$ 1.500 por mês. Esse valor mal dá para pagar o aluguel de um quartinho simples, a passagem diária, a comida básica e algumas contas que nunca param de chegar. Cleusa vivia assim há anos, endividada, cansada e invisível para a sociedade, sem conseguir enxergar uma saída além de sobreviver mais um mês. Parecia que o sonho de ter uma casa própria era algo reservado para outras pessoas, nunca para alguém como ela. Mas agora escute isso com atenção. Em apenas 24 meses, essa mesma Cleusa juntou exatamente R$ 20.000 para dar a entrada no apartamento dos seus sonhos. Sem ganhar na loteria, sem herança de ninguém, sem nenhum milagre repentino. Como isso foi possível com um salário tão baixo, sem curso de finanças e em meio à inflação que consome tudo no Brasil? O segredo dela não está em fórmula mágica complicada, nem em investimento arriscado. Está em um plano que ela mesma inventou, chamado Plano da Sobra, que usa algo que a maioria das pessoas ignora completamente: o que sobra no final do mês, mesmo que sejam R$ 50 ou menos. Esse método simples desafia tudo o que a gente aprende sobre dinheiro e prova que quem tem pouco pode sim construir algo grande. Fique comigo porque vou contar exatamente como ela fez isso passo a passo, e você vai ver que a virada de chave pode estar mais perto do que imagina. Se essa história da Cleusa já mexeu com você, já te fez pensar na sua própria situação financeira ou te deu um clique de "eu também consigo", dá um like agora mesmo nesse vídeo. Esse gesto simples ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias reais de pessoas comuns que conseguiram virar o jogo, sem filtro, sem glamour falso. Se inscreva também e ative o sininho para não perder nenhuma parte dessa série, porque tem muita coisa prática e inspiradora vindo por aí. Agora quero te conhecer melhor. Escreve nos comentários de qual cidade ou bairro você está assistindo. Pode ser São Paulo, Rio, Recife, interior de Minas, qualquer lugar do Brasil ou até fora. Isso ajuda a gente a mapear a nossa comunidade e ver onde o plano da sobra pode fazer mais diferença. E mais uma coisa, se você conhece alguma história parecida, uma mãe solteira que juntou dinheiro para abrir um pequeno negócio, um motoboy que saiu das dívidas, uma diarista que comprou terreno, qualquer caso de superação financeira de gente comum, coloca aqui nos comentários. A gente pesquisa, verifica e pode transformar em vídeo para inspirar ainda mais pessoas. Vamos construir juntos essa rede de quem não aceita que a dificuldade seja o fim da linha. Cleusa nasceu em 1985, numa cidadezinha pequena do interior de Minas Gerais chamada Carmo do Cajuru. Filha mais velha de 7 irmãos, cresceu vendo a mãe lavar roupa de madame na beira do tanque de casa e o pai trabalhar como pedreiro em obra atrás de obra, muitas vezes sem receber em dia. A família morava numa casa de taipa com telhado de zinco que pingava na época de chuva e o dinheiro nunca sobrava para nada além do básico: arroz, feijão, um pouco de óleo e sabão em pó. Aos 18 anos, em 2003, Cleusa pegou um ônibus interestadual com uma mala pequena e veio para São Paulo atrás de emprego, como tantas outras meninas da região faziam. Chegando aqui, começou como faxineira diarista em escritórios no centro, ganhando por dia, depois conseguiu vaga fixa como empregada doméstica em casas de classe média alta. Em 2022, aos 41 anos, trabalhava numa residência no bairro de Pinheiros, 5 dias por semana, das 7 da manhã às 6 da tarde, às vezes até mais tarde se precisassem. O salário era fixo, R$ 1.500 por mês, depositados no dia 5. Depois de descontar INSS e Vale Transporte, sobravam cerca de R$ 1.200 na mão. Naquele período, o Brasil vivia a inflação acumulada pós-pandemia. Alimentos subiam mais de 10% ao ano, passagem de ônibus já custava quase R$ 5 em muitas cidades, aluguel de quarto na periferia girava entre R$ 400 e R$ 600.
Conta de luz e água somavam fácil 150, 200 reais. Cleusa pagava R$ 450 por um quartinho nos fundos de uma casa em Itaquera, mais R$ 220 de transporte mensal, 2 ônibus ida e volta todo dia, R$ 500, R$ 550 em mercado, arroz, feijão, macarrão, ovos, frango quando dava, e o resto se ia em remédios, higiene pessoal e alguma ajuda que mandava para a mãe em Minas. Não sobrava quase nada. Essa era a realidade de milhões de trabalhadoras domésticas no Brasil. Cerca de 6 milhões de pessoas, segundo o IBGE, sendo a grande maioria mulheres, muitas negras ou pardas, com pouca escolaridade formal e sem carteira assinada integral. A informalidade batia 40% da força de trabalho, o salário mínimo mal acompanhava a cesta básica e a ideia de poupar parecia piada de mau gosto. Cleusa aceitava isso como normal por muitos anos, até que um dia ela começou a perceber que mesmo com tão pouco, havia algo que ninguém prestava atenção: as pequenas sobras que apareciam e desapareciam sem ninguém notar. Foi aí que tudo mudou. Enquanto passava o pano na mesa de jantar da patroa, Cleusa começou a reparar em detalhes que antes passavam despercebidos. A família comprava carne de primeira no açougue caro do bairro, mas jogava fora as sobras de comida que dariam para mais um dia. Eles planejavam as compras do mês inteiro com lista no celular, aproveitavam promoções de atacado, usavam cartão de crédito com pontos que viravam milhas e investiam o que sobrava em fundos ou ações sem nem pensar duas vezes. Já a Cleusa e as outras empregadas que conhecia compravam no mercadinho da esquina, pagando mais caro por unidade, levavam marmita improvisada porque não dava para comer fora, e qualquer trocado que aparecia ia embora em um refrigerante ou um salgado para aguentar o cansaço. Ela começou a comparar. Os ricos pareciam multiplicar o dinheiro quase sem esforço, enquanto os pobres como ela gastavam tudo o que entrava para tapar buracos imediatos e ainda ficavam devendo. Isso não era só questão de salário maior, era hábito, planejamento, atenção ao que entrava e saía. Cleusa percebeu que o sistema educacional e a mídia ensinavam finanças complicadas para quem já tinha sobra, mas deixavam as pessoas como ela sem nenhuma ferramenta prática. Os bancos ofereciam empréstimos fáceis com juros altíssimos, as lojas parcelavam tudo em 12 vezes e a propaganda dizia que consumir aliviava o estresse. Era um ciclo projetado para manter os pobres sempre correndo atrás do prejuízo. Essa percepção gerou uma raiva quieta, mas útil. Não era ódio da patroa ou dos ricos em si, era raiva do sistema que normalizava a miséria como destino. Cleusa começou a questionar em silêncio. Por que eu tenho que aceitar isso como inevitável? Será que não existe um jeito de usar o pouco que eu tenho de forma diferente? Ela passou a prestar atenção em cada real que entrava e saía, em cada compra desnecessária que poderia ser evitada. Foi nessa observação crítica, quase invisível para os outros, que a semente do plano da sobra começou a germinar de verdade. Ela entendeu que a desigualdade não era só falta de dinheiro, mas também falta de consciência sobre o que fazer com o que se tem. E isso sim, ela podia mudar. Tudo desabou numa tarde de sexta-feira, 17 de junho de 2022. Cleusa estava na cozinha da patroa passando roupa quando o celular tocou. Era a irmã mais nova, voz tremendo. A mãe tinha sofrido um derrame grave em Minas. Precisava ser internada imediatamente. Remédios caros, exame de tomografia, transporte de ambulância para o hospital de Divinópolis. Tudo somava pelo menos R$ 1.000 nos primeiros dias. Cleusa sentiu o chão sumir. Sentou no chão frio da cozinha, encostada no armário, mãos geladas, lágrimas escorrendo sem barulho. R$ 1.000. Era mais do que o salário líquido dela inteiro. Não tinha reserva, não tinha cartão de crédito com limite, não tinha ninguém para pedir. A patroa perguntou se estava tudo bem. Cleusa murmurou que sim, enxugou o rosto e continuou passando roupa, mas por dentro estava em pedaços. Naquela noite, no quartinho escuro de Itaquera, deitada na cama estreita, olhando o teto rachado, veio o colapso total. Chorou até não ter mais lágrimas. Sentia culpa por não poder ajudar a mãe. Raiva de si mesma por anos de trabalho sem sobrar nada. Medo de que aquilo fosse o resto da vida, sempre correndo atrás do prejuízo, sempre devendo. Mas no meio daquela dor,
veio a epifania mais clara que ela já teve. Se eu não consigo guardar o que entra, talvez eu consiga guardar o que sobra. Foi ali, às 2 da madrugada, com o celular na mão iluminando o rosto inchado, que nasceu o plano da sobra. Regras simples, mas não negociáveis. Listar todas as despesas essenciais fixas do mês e nunca ultrapassar esse valor. Qualquer centavo que sobrar no final do mês, mesmo que sejam R$20, 50, R$10, vai direto para uma poupança digital separada, intocável, sem senha fácil no celular. Trabalhos extras, faxinas de sábado, babá eventual, limpeza de fim de semana, tem 100% do valor guardado na mesma conta. Nada entra no orçamento do dia a dia. Cortar vazamentos invisíveis, comprar marmita em vez de lanche na rua, fazer lista de mercado e ir só uma vez por mês no atacadista, usar cupom de desconto no app, evitar qualquer compra por impulso. Nos primeiros dias, a resistência foi feroz. O corpo pedia descanso, a mente pedia alívio. Via um salgado na padaria e pensava, só hoje. Sentia raiva de si mesma por ser mão de vaca. Os trabalhos extras deixavam as costas doendo mais, as pernas inchadas. Mas ela repetia mentalmente, cada real guardado é um tijolo na minha casa. No primeiro mês, julho de 2022, conseguiu guardar R$120 de sobras do salário, mais R$400 de 2 faxinas extras, igual a R$520. No segundo mês, já foram R$780. A conta começou a crescer devagar, mas crescia. E com ela crescia uma sensação nova, controle. Pela primeira vez na vida, Cleusa sentia que o dinheiro obedecia a ela, e não o contrário. Essa história que você está acompanhando é real. Cleusa existe, o plano da sobra existe, os números que eu venho contando são exatamente os que ela anotou no caderninho e depois transferiu para a conta digital. Não é ficção, não é exagero para motivar. É o relato direto de uma mulher que, com as mesmas dificuldades que milhões enfrentam no Brasil hoje, conseguiu sair do zero e chegar aos R$20 mil em entrada de apartamento. Se você está sentindo que isso pode fazer sentido para a sua vida também, dá um like forte nesse vídeo agora. Esse gesto ajuda o algoritmo a mostrar essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvir que é possível, sim, mudar a realidade financeira mesmo ganhando pouco. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder a continuação, porque agora vem a parte mais prática. Como o plano evoluiu mês a mês, os obstáculos que ela enfrentou e como ela chegou exatamente aos R$20 mil. E quero te ouvir. Nos comentários, conta qual é o maior desafio financeiro que você enfrenta hoje. Pode ser, não consigo guardar nada no final do mês, as contas comem tudo, tenho dívida alta, trabalho extra mas o dinheiro some, qualquer coisa. Compartilhar isso aqui não é fraqueza, é força, porque quando uma pessoa escreve, outra lê e pensa, eu não estou sozinho nisso. Sua história pode ser o gatilho para alguém começar o próprio plano da sobra amanhã. Vamos trocar experiência de verdade nessa comunidade. Depois do primeiro mês com R$520 guardados, Cleusa sentiu o gosto da vitória pequena, mas real. Ela continuou anotando tudo num caderninho, cada real gasto em pão, cada troco que voltava da feira, cada real extra que entrava das faxinas de sábado. No segundo mês, mês 8 de 2022, guardou R$780. As sobras do salário subiram para R$280 porque ela achou um mercado mais barato para arroz e feijão e fez 3 faxinas extras, R$600. No terceiro mês, já eram R$1.050 acumulados. O saldo total chegou a R$2.350. A mudança maior não estava só no número, estava na cabeça. Cleusa parou de ver o dinheiro como algo que escorria pelos dedos e começou a tratá-lo como um funcionário que ela comandava. Antes, qualquer R$20 que sobrava ia embora em um refrigerante ou um biscoito recheado para matar a vontade. Agora, ela transferia tudo para a poupança digital no mesmo dia que recebia o salário, antes mesmo de pagar as contas. Criou o hábito de olhar o extrato toda noite e se orgulhar do crescimento, mesmo que fosse devagar. Aos 6 meses, dezembro de 2022, o fundo já tinha R$4.800.
Ela negociou com a patroa um pequeno aumento de R$ 200 no salário. Foi para 1.700, porque mostrou dedicação e a casa estava sempre impecável. As faxinas extras viraram rotina, todo sábado e um domingo a cada 15 dias. Sobras médias mensais subiram para R$ 450 a R$ 550. Nessa fase veio a primeira grande prova de fogo. A filha de uma vizinha fez 15 anos e chamou todo mundo para uma festinha. Cleusa foi convidada, mas recusou comprar roupa nova ou contribuir com bebida. Amigos zoaram. Tá virando rica agora? Não gasta nem com festa? Ela engoliu o desconforto e respondeu: tô guardando para minha casa. Aquilo doeu, mas fortaleceu. No aniversário de 1 ano do plano, junho de 2023, o saldo bateu R$ 9.200. Cleusa tomou a decisão mais ousada até então. Vendeu a moto que usava para ir a alguns trabalhos extras, uma Honda 125 velha que valia R$ 3.000. Andava mais de ônibus ou a pé, mesmo com as pernas doendo depois de 12 horas de serviço. Colocou os R$ 3.000 inteiros no fundo. Amigos e família questionaram: e se precisar de emergência? Ela respondeu: a emergência é não ter casa própria aos 50 anos. Aos 18 meses, dezembro de 2023, já eram R$ 15.400. O salário subiu mais um pouco, R$ 1.800, com reajuste anual. As sobras médias chegaram a R$ 700 por mês. E ela dominava promoções de atacado como ninguém. Comprava 10 quilos de arroz de uma vez, dividia com 2 vizinhas e pagava menos por quilo. Resistência social continuava. A irmã dizia: você vive só para guardar? Não vive a vida? Cleusa respondia: vou viver de verdade quando tiver minha casa. Exatamente 24 meses depois do início, em junho de 2024, a conta marcou R$ 20.050. Cleusa chorou sozinha no quartinho quando viu o extrato. Deu entrada num apartamento de 2 quartos num condomínio popular na zona leste de São Paulo. Prestação de R$ 780 que cabia no orçamento novo. A moto vendida, as festas recusadas, as noites cansadas, as críticas, tudo valeu. Os céticos que duvidavam, calaram. Cleusa provou para si mesma e para quem acompanhava de longe que o impossível vira rotina quando a disciplina é maior que a vontade momentânea. Quando Cleusa conseguiu a entrada do apartamento em junho de 2024, ela não guardou o segredo só para si. Começou a contar para as pessoas mais próximas: a vizinha Maria, que limpava hotéis, a prima que trabalhava como cozinheira em creche, as outras faxineiras que pegavam o mesmo ônibus na linha Itaquera Centro. No começo era só conversa no ponto de ônibus ou no grupo de WhatsApp do bairro. Ela explicava o plano da sobra de forma simples. É só anotar o que gasta de essencial, jogar tudo que sobra na poupança e não mexer. E o que ganha de extra, guarda 100%. Maria foi a primeira a tentar. Aos 35 anos, mãe de 2 filhos, ganhava R$ 1.600 como diarista em hotel. Tinha dívida de remédio do caçula que nunca acabava. Em 12 meses, seguindo o plano, guardou R$ 8.250. Sobras médias de R$ 180 por mês, mais faxinas extras aos domingos. Usou o dinheiro para quitar a dívida médica e ainda sobrou para matricular o menino numa aula de futebol. Maria começou a contar para outras funcionárias do hotel. Depois veio Ana, 48 anos, cozinheira em escola municipal. Salário de R$ 1.900. Adotou o método e, em 9 meses, acumulou R$ 5.400. Cortou lanches fora, passou a fazer marmita para a semana toda, pegou o bico de confeitaria nos fins de semana, guardou tudo. Com o valor, pagou um curso técnico online de confeitaria e começou a vender bolos e doces na porta da escola. Hoje fatura R$ 1.200 extras por mês. O grupo cresceu organicamente. Em menos de um ano, 10 mulheres do bairro se reuniam toda quinta-noite na casa de uma delas para trocar dicas. Qual mercado estava com promoção de óleo, qual app dava cupom de R$ 20 no primeiro pedido, como negociar aumento com patroa sem parecer atrevida. Elas criaram um pote da sobra coletivo. Quem quisesse, colocava R$ 5 ou R$ 10 numa vaquinha digital para emergências do grupo,
Remédio, passagem para visitar parente doente, nunca usaram, mas o simples fato de existir dava segurança. Joana, 29 anos, mãe solteira de uma menina de 7, foi a que mais surpreendeu. Usou o plano da sobra para juntar R$ 7.000 em 15 meses. Com isso, montou uma pequena venda de salgados e lanches na frente de casa. Comprou fritadeira elétrica usada, mesa dobrável, embalagens. Hoje emprega 2 colegas do bairro nos dias de maior movimento, sábado e domingo. A renda circula dentro da comunidade. Quem compra lanche ajuda a pagar a escola da filha de Joana, que, por sua vez, contrata outra vizinha para cuidar da menina enquanto trabalha. Esse efeito cascata não precisou de propaganda, de influenciador ou de curso pago. Foi boca a boca, exemplo vivo. Mulheres que antes se sentiam presas no ciclo de ganhar, pagar, gastar, começaram a ver que podiam construir algo próprio. Algumas evitaram despejo por causa do fundo de emergência criado. Outras pagaram dentista para os filhos sem parcelar em 24 vezes com juros abusivos. Outras ainda conseguiram terreno pequeno no interior para construir casa para os pais idosos. O que começou com Cleusa virou um movimento silencioso de empoderamento feminino na periferia. Sem nome oficial, sem ONG, sem financiamento externo. Só mulheres comuns, com salários baixos, aplicando a mesma regra simples. Sobra é sagrada. E provando, na prática, que quando uma sobe, ela puxa outras junto. Hoje, aos 43 anos, Cleusa não é mais apenas a empregada doméstica que acordava antes do sol nascer para pegar ônibus lotado. Ela é dona do seu apartamento de 2 quartos na zona leste de São Paulo, com prestação que cabe no orçamento e sobra para continuar aplicando o mesmo método. O plano da sobra deixou de ser só uma tática de sobrevivência e virou filosofia de vida. Ela ensina às sobrinhas adolescentes a anotar gastos desde cedo. Mostra para as colegas do bairro que cada real guardado é um voto de confiança no futuro próprio. E repete sempre a mesma frase: dinheiro não é sorte, é escolha diária. O legado dela vai além do imóvel. É a prova viva de que a pobreza não é um destino escrito em pedra, mas um ciclo mantido por hábitos, crenças e um sistema que lucra com a desatenção das pessoas. O sistema financeiro tradicional, bancos que oferecem empréstimo fácil com juros de 300% ao ano, lojas que parcelam em 36 vezes com acréscimo disfarçado, propaganda que vende felicidade em forma de consumo imediato, foi construído para manter os mais pobres sempre correndo atrás do próprio rabo. Enquanto isso, quem já tem sobra multiplica patrimônio com investimentos passivos, heranças, redes de contatos e educação financeira desde criança. Cleusa expõe uma verdade inconveniente que pouca gente quer ouvir. A maioria das pessoas pobres não fica pobre porque ganha pouco, mas porque gasta tudo o que ganha sem questionar. E o pior, o sistema incentiva exatamente isso. Ensina que poupar é para rico, que investir é coisa de bolsa complicada, que o importante é viver o momento, enquanto o momento vai deixando as pessoas cada vez mais endividadas e dependentes. Ela desafia essa narrativa não com discurso político ou revolta barulhenta, mas com ação silenciosa e replicável. Mostra que a verdadeira revolução não precisa de bandeira nem de partido, precisa de disciplina mínima, atenção máxima e coragem de dizer não ao prazer imediato. Cleusa representa a sabedoria popular que a elite financeira ignora ou ridiculariza. O poder está nas sobras que ninguém vê, nas pequenas escolhas que ninguém valoriza. Quando uma mulher como ela, negra, periférica, com ensino fundamental incompleto e salário de R$ 1.500, junta R$ 20.000 em 2 anos e compra casa própria, ela não só muda a própria vida, ela quebra a ilusão de que sempre vai ser assim. Oferece esperança concreta. Se ela conseguiu, outras podem. Não é mágica, não é privilégio, é método. E método qualquer um pode copiar, desde que decida que a sobra não é resto, é semente. A história de Cleusa se resume a uma lição poderosa e simples. O dinheiro não muda de vida quando ele entra em grande quantidade de uma vez.
mas quando a gente começa a tratar cada pedacinho que sobra com respeito absoluto. O plano da sobra não exige salário alto, não exige diploma em economia, não exige sorte. Exige apenas 3 coisas: listar com honestidade as despesas essenciais do mês, transferir toda e qualquer sobra, por menor que seja, para um lugar intocável e direcionar 100% do que vier de trabalho extra para o mesmo fundo. Se você quer começar hoje, faça exatamente isso como primeiro passo. Pegue um papel ou o bloco de notas do celular e anote tudo o que você gasta de fixo por mês. Aluguel, transporte, comida básica, contas. Some e veja qual é o teto que você não pode ultrapassar. No final do mês, ou mesmo no final da semana, transfira o que sobrou para uma conta separada. Comece pequeno. Comece agora. O resto vem com o tempo e com a consistência. Essa mensagem não é só para Cleusa. É para você que está assistindo e sentindo aquele aperto no peito de "eu também quero mudar". Se essa jornada te tocou, se te deu esperança ou te deu raiva produtiva contra o ciclo que te prende, dá um like forte nesse vídeo agora. Isso ajuda a espalhar a ideia para mais pessoas que precisam ouvir que é possível. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias reais de superação financeira. Tem muita gente comum virando o jogo por aí e vamos continuar contando. Nos comentários, escreve qual vai ser a sua primeira ação. Vou anotar meus gastos essa semana. Vou abrir uma poupança separada amanhã. Vou guardar minha primeira sobra de R$20. Compartilhe o vídeo com aquela amiga, irmão, prima ou colega que está na mesma luta que você estava. Vamos transformar isso numa corrente de quem não aceita mais que a dificuldade seja o ponto final. Juntos, a gente constrói uma comunidade onde ninguém fica para trás. Obrigado por acompanhar até aqui. Vamos em frente.